No início da história do nosso país, a escravidão foi uma realidade que nos envergonha muito, naturalmente, né? Nos envergonha a todos. Mas nós estudamos, às vezes com acentos ou cores mais vivas ou mais discretas, mas é fato que a escravidão foi uma realidade do nosso país e, segundo alguns autores, né, ela se estendeu um pouco além daquilo que se chamou da abolição da escravidão, né? Os escravos, às vezes, eram castigados e havia um instrumento para castigar o escravo, que se chamava tripalho. O tripalho era um instrumento de tortura para maltratar o escravo que, segundo a compreensão do Senhor, tinha trabalhado pouco, tinha rendido pouco. E aí ele ficava no tripalho. Interessante que em português, por exemplo, no nosso português, a palavra tripalho deu origem à palavra trabalho. E aí, por muito tempo, ou ainda está na cabeça de muitas pessoas, entender o trabalho como um instrumento de castigo, ou uma forma de castigo, que não é propriamente a visão cristã ou a compreensão cristã do trabalho. O trabalho não é e nem precisa ser de forma alguma instrumento de castigo. É claro que a gente tem outras discussões a fazer nesse sentido, né? Do quanto, por exemplo, se trabalha muito e se ganha pouco, ou em parte o quanto se trabalha pouco e ganha muito, o tal do abismo social, da desigualdade social que assola o nosso país, né? Uma espécie de ferida aberta da nossa sociedade, mas não é exatamente esse o caminho que eu gostaria de conduzir hoje, mas na linha da espiritualidade e daquilo que a gente chama de teologia do trabalho. Interessante que no latim é muito diferente, né? A palavra trabalho está ligada a labor, né? Laborar. E o labor estava ligado ao trabalho, ao prazeroso trabalho de lavourar, de plantar e colher, de plantar, colher, se manter, se sustentar. Lembrando que aqui não se fala daquele plantio, daquela agricultura, pecuária para vender, para ganhar dinheiro. Não, aquela ligada à própria subsistência, ao prazer de plantar, colher e se alimentar, né? Completar esse ciclo aí e tal, enfim. O que eu quero dizer é que nós herdamos um pouco essa percepção de associação do trabalho ao castigo. Até, por exemplo, na Grécia Antiga, né, os filósofos, os intelectuais, eles tinham como meta de vida, ou parecia a vida mais elevada, o ócio. Né, era um ócio ligado à filosofia, ao pensar, mas isso foi transferido há pouco à ideia de que quem trabalha menos parece valer mais e quem trabalha mais parece valer menos. Ou a ideia de que o trabalho marca no homem uma inferioridade e não a ideia da santidade associada ao trabalho. No Evangelho, Jesus chega a falar, né? O Pai trabalha e eu também trabalho. O texto da criação do mundo sugere que Deus trabalhou na criação do mundo. A ação criadora foi por separação, né? Pela palavra e pela separação, há uma ação ali envolvida. É interessante, por exemplo, que Jesus aprendeu a profissão do Pai e trabalhou na profissão do Pai, como carpinteiro. Até os 30 anos, Jesus aprendeu, e naquele tempo se começava a trabalhar muito cedo, e trabalhou com o Pai, na oficina do Pai, até que começou a vida pública dele, aos 30. Só teve 3, naquela época as pessoas viviam menos, só teve 3 anos de vida pública, viveu 33 e trabalhou 30, né? Ou pelo menos vamos botar que tenha começado ali depois dos 12,
trabalhou em torno de 18 anos e se dedicou à missão ali por uns 3 anos. A primeira leitura de hoje, providencialmente, a gente leu a do ano par, né? E de manhã eu tinha mandado a reflexão do ano ímpar. Mas a do ano par é providência divina também, porque ela é um testemunho. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo diz assim, ó, eu não quis ser pesado para ninguém. Ou seja, eu fui no meio de vocês para anunciar o Evangelho, mas eu trabalhei. Eu tenho meu sustento. Eu trabalhei para do meu trabalho tirar o meu sustento. Paulo diz isso, mostrando com clareza assim que ele entendia que o trabalho também o santificava a vida dele, preparava o apostolado dele. No que seria o texto de hoje, Paulo está chamando a atenção da comunidade de Tessalônica na segunda carta aos Tessalonicenses, porque a turma ficou esperando a segunda vinda de Cristo, a parousia, que Jesus disse, ó, eu vou, mas voltarei. Aí eles decidiram o seguinte, se Jesus vai voltar, para que eu vou construir casa? Se Jesus vai voltar, para que eu vou trabalhar, para sustentar, para manter? Nada, vou ficar aqui olhando para o céu esperando ele voltar, esperando que caia, que venha do céu nosso sustento, orientação para a vida. E aí Paulo escreve hoje, na primeira leitura, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, manda uma pedrada firme para a comunidade dos Tessalonicenses. Paulo diz assim, olha, eu ouvi dizer que entre vós tem uma turma muito atarefada e nada a fazer, que decidiu ficar olhando para o alto, né? Esperando a segunda vinda de Cristo e que renunciou ao trabalho. A estes eu exorto em nome do Senhor Jesus que trabalhem para comer o pão do seu dia como fruto do seu trabalho. Trabalhem. Paulo aqui de maneira muito firme chama atenção para o fato de que o trabalho não tem só relação propriamente com sustento, mas o trabalho também nos promove, o trabalho promove saúde, o trabalho nos santifica. Se eu estou insatisfeito de repente com um trabalho, nada me impede de ir em busca de outras alternativas, de outros caminhos, mas o trabalho como meta, como vida, é também um elemento de santificação nossa. Eu penso que esse seja o primeiro ponto da nossa reflexão de hoje. Eu preciso entender, compreender, encarar, sair de casa para o meu trabalho enquanto estou também nele, como parte da minha oração do dia. O meu trabalho me santifica. O meu trabalho é minha oração. Jesus trabalhou, o apóstolo Paulo chama atenção para a importância de trabalhar e sempre trabalhou. O trabalhar nos santifica. Não tem muito futuro, não tem muita orientação, uma vida que também não seja dedicada ao trabalho. A construção do reino de Deus passa pelo trabalho. Segundo ponto da nossa reflexão de hoje é a imagem que Jesus apresenta para falar dos fariseus e dos mestres da lei, chamando de sepulcro caiado. O que era um sepulcro caiado? Era muito comum lá entre os judeus, mas também não é muito diferente entre nós, né? Quando a gente vai ao cemitério, em alguns lugares, a gente observa o lugar dos ricos. Às vezes o mausoléu, que é uma casa, em muitos casos até maior do que algumas casas que as pessoas residem hoje estando vivas. Às vezes tem um revestimento de mármore, uma coisa que a gente não tem na nossa casa, né? E aí Jesus diz assim, o que adianta tanta beleza, tanta riqueza por fora de um sepulcro? Na verdade, o que tem dentro dele é carne podre, o osso seco é o que tem ali dentro.
nada diferente de carne podre e osso seco. Jesus usa a palavra hipócrita ou hipocrisia para falar dos fariseus e mestres da lei, que algumas vezes, por fora, parece como um sepulcro caiado, né? Uma estrutura bonita, bem cuidada, uma estrutura firme, cara, mas por dentro, carne podre ou osso seco. Há uma chamada aqui muito interessante de Jesus exatamente acerca da nossa condição interior, que é o que importa cuidar primeiro. Importa cuidar primeiro do que está dentro. A gente pode até cuidar depois do que está fora, né? Não tem problema cuidar do corpo. Ele é casa de Deus, é templo do Espírito Santo, a gente aprende isso. Mas vale a pena cuidar primeiro do que está dentro. Que o que está fora seja uma espécie de extrapolação, é um sinal exterior daquilo que está dentro. Não havendo, portanto, um descompasso como há nos sepulcros bonitos e caiados, né? Uma beleza por fora e carne podre por dentro, ou osso seco por dentro. Então, sugiro a todos que esses dois elementos, né, sobre a teologia, o valor do trabalho e a imagem do sepulcro caiado, sirvam para a nossa meditação e para a nossa reflexão nessa noite e ao longo ali do início do dia de amanhã. Vamos acompanhar com alegria a nossa procissão e o canto das ofertas, conforme a gente sempre tem falado, né? Nesse momento das ofertas, a gente disponibiliza duas formas de casa, você também participar, também agradecer a Deus pelos dons e benefícios, que seja pelo PicPay ou pela transferência bancária, socorrer as necessidades da nossa comunidade. Vamos acompanhar com alegria a nossa procissão e o canto das ofertas.